um baque. Vocês estão com frio? Eu também não. Eu cheguei aqui, estava na porta aqui esperando o pastor Jardel, olhei e vi um pinguim vindo na minha direção. Falei, gente, o que houve? Se vier o frio que o Jardel está esperando, eu vou ter que voltar para pegar mais roupa, porque não dá para aguentar um frio desse jeito. Eu sempre falo que eu nasci numa região errada, né? Eu gosto do frio. Então não adianta. Tem gente que me xinga, me critica, fala, mas eu gosto, né? Eu abro a porta de casa, vou lá fora, vejo no clima-tempo que está dando, aí fico parado lá olhando, né? Pensa na alegria de estar sentindo frio. As coisas assim, só, né, carioca mesmo para passar, né? E uns carioca, colega meu, que estão aqui em São José do Norte. Conhece onde é? Sabe onde é? Trabalhando pela Petrobras, eu acho que está embarcado. Mas pensa nos homens que estão morrendo de frio. Mas Jesus, eu quero ir embora daqui, socorro. Liguei para minha mãe ontem, minha tia, minha mãe, mesma coisa no fim. E ela, meu filho, está maior frio aqui. Fui olhar no clima-tempo, 20 graus. Falei, mas você não tem noção do que é frio, tia. Você não faz ideia do que é sentir frio. Mas graças a Deus, porque apesar do frio, nós estamos aqui. Nós vencemos aquilo que poderia ser obstáculo, aquilo que poderia ser desculpa, para estarmos aqui juntos, celebrando ao Senhor. Nesse tempo em que nos reunir física, presencialmente, se tornou em algumas épocas quase que um privilégio, fala a verdade. Alguns irmãos queriam estar aqui, mas por conta das comorbidades, que é uma palavra nova que eu aprendi há pouco tempo, né? Por conta das questões que podem abrir porta aí para o Covid, não estão. Mas eu tenho certeza que tem gente que queria estar aqui, mas não está. Nós estamos. E por isso, nós temos que agradecer a Deus o privilégio, a oportunidade de estarmos aqui. A gente esquece que as oportunidades vêm e vão, né? E esse é um grande privilégio. Que bom que você venceu as barreiras para estar aqui conosco, celebrando ao Senhor. Eu trago um abraço da nossa congregação. Sempre gosto de lembrar que a Congregação Batista em Serafina Correia é uma extensão da PIB de Passo Fundo. Não somos uma igreja à parte, um campo missionário à parte. Entendam sempre como extensão dos irmãos ali em Serafina Correia. É PIB de Passo Fundo representada em Serafina Correia. Os irmãos estão ali junto conosco, pregando o Evangelho, levando o Evangelho àquelas pessoas que precisam de Jesus. Nesse grande desafio missionário que tem sido plantar uma igreja ali em Serafina ao longo de 20 anos, né? Em que a nossa convenção tenta, entre indas e vindas, plantar uma igreja ali em Serafina Correia. E eu tenho certeza que é propósito de Deus. O que Deus fez para essa igreja, esse campo missionário ficar aberto há 3 anos atrás, né, de coisas assim que eu soube, que eu ouvi, de certezas de que ia para um caminho, depois foi para outro, eu tenho plena certeza de que esse campo só está aberto porque o Senhor deseja plantar uma igreja forte e relevante ali. Mas apesar do nosso Deus, de todo poder, ter a capacidade, a soberania para fazer tudo, Ele conta com você, Ele conta comigo. Ele nos deu esse privilégio, Ele nos deu essa oportunidade de contribuir para a expansão do reino. Irmãos, isso é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um privilégio muito grande. O pastor Laércio estava aqui na frente junto com o pastor Jardel, falando de certo da alegria do coração dele de ao longo desses últimos anos ter podido contribuir para a expansão do Evangelho aqui, junto com os irmãos. Irmãos, isso é um privilégio tremendo. Pastor Laerte, eu, pastor Jardel, a gente olha para as nossas próprias limitações, mas olha para o privilégio que Deus deu e a gente se sente honrado, A gente se sente grato a Deus pelo privilégio que Ele nos dá, porque de vez em quando a gente bate na cadeira e
Falou, não dou conta. Eu não dou conta desse negócio, Senhor. Não dá. Eu sou imperfeito, eu sou humano, eu sou pecador. E aí Jesus vira para você e fala, mas eu botei você aí. Então segura as pontas que eu estou junto com você. Eu que vou te sustentar, eu que vou te dar força. Né? Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos, pela oportunidade que nós temos. Ore pelo campo missionário aqui em Serafina Correia. Ore pelos campos da Jevan, como o Oswaldo abriu o leque de todos eles, mas ore pelo nosso campo missionário, pelo campo missionário o qual essa igreja é mãe. Ore por nós. Geralmente, eu gosto sempre de lembrar disso, eu compartilho as coisas boas, né? Eu não fico mandando para o Oswaldo as coisas ruins, né? Tudo que é bênção eu vou mandando para o Oswaldo, né? Vou enchendo a caixa dele lá, vou mandando para o Oswaldo, para o Jardel, mas você sabe que no meio do trajeto você tem os desafios, né? Você tem as opressões, você tem a batalha espiritual que é travada. Minha irmã ontem estava compartilhando com a gente de algumas batalhas espirituais que a filha dela tem travado na hora de dormir, né? Na hora de dormir. Hoje eu estava lendo uma matéria de uma avó, não sei se é fake ou se é verdade, mas estava na Isto É, de uma avó que filmou, estava preocupada com o sono dos netos lá nos Estados Unidos, que estava muito atribulado. Ela filmou a noite de sono e naquela filmagem saiu um vulto de uma pessoa, de algo andando no quarto. A filmagem está ali. E você olha para ele e fala, mas pastor, isso é fake. Pode até ser, meu irmão, pode até ser. Mas entenda uma coisa, existe uma batalha espiritual sendo travada para que essa igreja aqui não continue aberta. Existe uma batalha espiritual sendo travada para que você não saia da sua casa para estar aqui cultuando. Existe uma batalha espiritual sendo travada para que seus filhos não estejam na igreja. Existe uma batalha espiritual sendo travada para que você abandone a sua fé. E Satanás, de forma muito sorrateira e estratégica, porque isso ele vai usar de vários meios, artifícios e estratégias. E a gente precisa sempre estar com os olhos mais abertos. Não olhando apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas entendendo que existem batalhas espirituais sendo travadas. E que a gente não pode esmorecer. A gente não pode parar. A gente não pode abandonar o barco. A gente não pode largar aquilo que o Senhor nos confiou. E o Senhor confiou a você a pregação do Evangelho nessa cidade. Não é responsabilidade do pastor Jardel, não era responsabilidade apenas do pastor Laerte, ou não será responsabilidade apenas do pastor que vai estar aqui à frente daqui a algum tempo, o qual o Senhor já está preparando. Mas é responsabilidade de cada um de nós, enquanto crentes em Cristo Jesus, enquanto servos de Deus. Não é um privilégio ou uma responsabilidade de quem está aqui na frente, mas é um privilégio, uma responsabilidade nossa, porque quando houve o comissionamento dos apóstolos após a morte e naquele período da ascensão de Jesus, Jesus chamou todos os apóstolos, todos os discípulos, e disse: agora só um ou dois vão. Foi isso que ele falou? Não. Agora todos vocês vão. Já estão perdendo tempo parado aqui olhando para o céu. Vão, saiam daqui, levem a palavra, o Evangelho a todos, ensinem, orientem, batizem. Então é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade que o Senhor nos confiou, e Ele conta com cada um de nós. Por isso, quando eu falo para você, é o seu campo, ali em Serafina Correia. Ore por nós, interceda por nós. Você não faz ideia de como a gente ficou feliz quando há alguns domingos atrás o Marcelo estava lá com a gente, tocando junto com alguns outros irmãos, quando o Gustavo estava lá junto com a sua família. Gente, você não faz ideia da alegria que eu estava, porque eu sei que para os irmãos estarem lá e para a gente conseguir tudo isso, houve uma batalha muito espiritual muito grande para isso acontecer. Há uma batalha espiritual sendo travada. Satanás quer que aquela igreja feche, que aquele campo missionário desista.
Satanás não quer que essa igreja continue pregando o evangelho aqui. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa visão. Porque questões se levantam e a gente precisa ter olhando sempre para o alto. Falando, Senhor, dá discernimento, dá força, dá estratégia, dá sabedoria para lidar com essas questões. Que a gente possa continuar orando pelo nosso campo missionário ali em Serafina, continuar orando por esse campo missionário aqui em Passo Fundo. Os irmãos estão agora no período de oração pela sucessão pastoral. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu comentava com o Oswaldo agora há pouco. Isso é algo muito importante. Os irmãos precisam, acima de tudo, orar. É o tipo de coisa que você não pode errar. Você tem que ir na direção de Deus. Você tem que ir debaixo da orientação de Deus. A igreja, quando tomar uma decisão, tem que estar tomando essa decisão certa de que está tomando debaixo da orientação de Deus. Continue orando por essa sucessão. Eu tenho certeza que o Laerte em casa, ele faz isso. Ele intercede pelos irmãos. O Jardel faz isso. A gente precisa orar, interceder por essa sucessão, para que o homem de Deus que esteja aqui em um futuro próximo continue o bom trabalho que estava sendo feito, que está sendo feito até então. Que ele tenha sabedoria e discernimento vindo de Deus. Obviamente que vocês não vão ter um ser humano perfeito aqui na frente, mas vão ter, depois de muita oração e busca ao Senhor, um homem colocado por Deus aqui, para junto com os irmãos, levar o evangelho a Passo Fundo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos ler o texto bíblico de Eclesiastes capítulo 12. Abre lá sua Bíblia. Eu não vou falar necessariamente sobre missões, porque é um texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. Eu vou ler junto com você na versão mais tradicional, mas depois eu quero ler sozinho na Bíblia a mensagem. Eclesiastes 12, do verso 1 ao verso 7. Eu vou ler aqui, você acompanhe na sua versão, por favor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores já andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte para a terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Na versão de Eugene Peterson, né? A mensagem, uma linguagem mais fácil talvez de você entender. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo se escureça, antes que o inverno leve, faça você procurar a lareira. Na velhice, o seu corpo já não ajudará muito. Os músculos se afrouxam, os passos vacilam,
as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam. Você já não pode ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá. Você acordará com o canto dos pássaros. Passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco como a flor da macieira, adornando o corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno e seus amigos já começam a chorar. A vida, agradável enquanto durar, logo acabará. A vida frágil como porcelana, preciosa e bela, terminará. Então o corpo voltará ao pó e o espírito retornará a Deus que primeiramente o soprou. Vamos orar? Senhor Jesus, estamos aqui porque somos discípulos do Senhor. Fomos comprados pelo Teu sangue na cruz do Calvário. Um dia o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nos colocamos aqui juntos, presencialmente, muitos irmãos virtualmente, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. Mas esse é o momento que para nós talvez seja o mais importante, porque é a hora que queremos ouvir a voz do Teu Espírito falando aos nossos corações. Cale a minha boca, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos corações de cada um de nós, a começar do meu coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu me lembro quando eu conheci Jesus. Eu me lembro que com 9 anos de idade, chegou uma senhora na casa da minha avó, que foi a minha mãe, foi quem me criou, junto com a minha tia. E aquela senhora, por volta de seus 60 anos e alguma coisa, já naquela época, ela já era velha desde que eu conheci ela, ela chegou na casa da minha avó e falou: Francisco, eu posso levar esse menino para a igreja? Isso era um meio de semana. Ela era crente batista da PIB de Rio Bonito. A minha avó era crente afastada. E a avó, pode levar. Então domingo eu venho buscar ele, para ver se esse garoto na igreja vira alguém bom na vida. Então, eu acho que talvez tenha dado certo. Com 9 anos, então, eu comecei a frequentar a PIB de Rio Bonito. A princípio, os cultos matutinos, a escola bíblica dominical. Eu sempre tive curiosidade em conhecer acerca de Cristo, acerca de Deus. Eu me lembro que, novo, tinha algumas literaturas de catequese em casa. Ninguém lá em casa ia na igreja, mas de algum jeito isso foi parar lá em casa. E eu lia aquele negócio, olhava, não entendia muito daquilo, mas tinha curiosidade. Então, quando aquela senhora, no alto de seus 60 e poucos anos, quis me levar à igreja, eu com 9 anos não rejeitei, muito pelo contrário. E eu me lembro de gostar muito, irmão, da escola bíblica. Tinha a classe dos juniores, naquela época tinha umas revistas grandes que a gente ganhava. Você vê como é que eu estou ficando velho, E no fim da revista tinha a leitura diária. Não sei se tu lembra disso. E a tarefa nossa durante a semana era fazer a leitura diária, e em cada leitura diária que fazia, recortar as estrelinhas e colar no dia ali. Eu me lembro que algumas vezes eu ganhei o prêmio do mês, pela melhor leitura da classe. Mas eu adorava, e eu sentava lá, os pés não chegavam no chão, sentado no banco da igreja, assistindo o meu pastor pregar, domingo de manhã. Domingo à noite, geralmente eu dormia no banco, Mas eu me lembro de vê-lo pregar. E, irmãos, eu estou falando isso porque isso é um privilégio muito grande. O privilégio de ter conhecido a Jesus novo é um privilégio tremendo, que muitos de nós aqui talvez não tenhamos tido. E eu estou falando isso para dizer a você que a nossa vida é muito dinâmica. Você já imaginou, olhando para trás, teve a percepção de que não parece que você tem a idade que você tem? Fala a verdade. Você diz: olha, gente, eu não tenho 40 anos, não é possível. Eu fiz 40 anos esse ano. Eu falei: não pode. Está errado. Tem alguma coisa errada na contagem.
né? Só quando você olha no espelho que você vê, de fato, o tempo está chegando. E eu acho interessante quando a gente olha para a nossa realidade, olha para a dinâmica da nossa vida e percebe que em muitos momentos a gente vai deixando, como eu comentei agora há pouco, oportunidades passar. Aproveitamos tantas outras, mas tantas outras nós perdemos. E quem está escrevendo esse capítulo 12, deixando registrado aqui para nós, é o sábio Salomão. Alguém que, em tese, teria sido um homem mais sábio que já houve na face da terra. Mas quando a gente analisa a vida dele de uma forma mais ampla, a gente vê que teve os momentos ali que ele derrapou bonito, né? E eu brinco assim, eu nunca vi um homem sábio tão burro, meu Deus do céu, né? E que fez algumas coisas no fim da sua vida, uma parte da sua vida ao fim, que você fala, não acredito que esse cara pôde fazer isso. Isso é ser humano. Isso é eu e você. Salomão só reflete aquilo que nós somos. A vida passa, os anos passam, o tempo passa, as oportunidades são aproveitadas ou não, mas não importa. Fato é que a vida anda, a vida é dinâmica. E me lembro da primeira vez que eu estava lendo esse texto e pensando na brevidade da nossa vida, a primeira pergunta que me veio à mente é, bom, e se eu morresse daqui a 3 dias? E se eu tivesse, digamos assim, a informação que eu tenho 72 horas de vida? Qual seria a análise que eu faria? Se alguém me dissesse, olha, daqui a 3 dias vão chamar a sua senha. Lembra que você está numa fila invisível, onde você não sabe qual é o número da sua senha, né? Daqui a 3 dias o Senhor vai gritar a sua senha lá em cima. Se prepara. Eu fico imaginando a situação de Ezequias. Lembra de Ezequias? Falou, arruma a tua casa aí que a casa caiu. O Senhor mandou dizer que tu vai agora, pode ajeitar as coisas, paga as contas, deixa tudo ajeitado. Um homem se desesperou, virou apurado, tem misericórdia, dá mais um tempo e segura as pontas. Não fiz tudo o que tinha que fazer. É engraçado que todo mundo aqui quer ir para o céu, mas ninguém está com pressa, né? Todo mundo aqui quer ir para a glória, mas se o Senhor falar, tá, então vem, não, espera mais um mês, deixa eu ajeitar umas coisas aqui que tem que ajeitar. Não fiz algumas coisas, e eu fiquei imaginando, irmãos, como que seria isso? Como que seria eu saber por isso que a ignorância é uma bênção muitas das vezes, né? Eu saber exatamente o dia, o mês, o ano, a hora em que eu vou estar com o Senhor na glória, em que o Senhor vai me convocar para estar com Ele. Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Se você soubesse quando você vai para a eternidade. Talvez você se surpreenda, né, com aquilo que você faria se soubesse quando você vai estar com o Senhor. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu estava ouvindo aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele fazia uma análise muito interessante da vida. Ele falava, o brasileiro, e é uma pesquisa do IBGE, vive em média 75 anos. O ser humano brasileiro, vamos falar do brasileiro, vive em média 75 anos. Dos 0 ao 25, geralmente você está preparando as coisas. Você está crescendo, amadurecendo, aprendendo e se preparando para lidar com a vida. Dos 25 aos 50, você está se matando de trabalhar para construir alguma coisa e deixar alguma coisa. Você está ali na pegada, dia e noite, sem parar. E ele fala, dos 50 aos 75, você está desembarcando. Está chegando a hora. Se com 25 você olhava para frente e havia ainda mais 50 anos pela frente, agora com 50, você olha para frente, só falta 25. Vamos botar aí 35, vamos dar um crédito para você. Só falta 35, 40, está chegando o tempo. Porque a nossa vida é assim, dinâmica, feroz, implacável. E eu fiquei imaginando, eu fico pensando o que seria, de fato, viver a vida aqui na terra
como o salmista, como Eclesiastes, como Salomão vai falar aqui, no verso 1, honre e alegre ao seu Criador, enquanto você ainda tem forças. O que é honrar e alegrar ao Criador? O que é lembrar do Senhor, como diz nas nossas versões tradicionais? Lembra do Criador nos dias da tua mocidade. Como eu posso honrar a Deus nessa vida tão dinâmica que a gente tem, nessa vida que é rápida? Como aproveitar ao máximo a vida que Deus tem nos dado? E a primeira coisa que eu lembro, irmãos, quando eu penso nisso, é que caminhar com Cristo é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque nos proporciona a melhor qualidade de vida possível. Caminhar na presença de Deus é sinal de qualidade de vida, da Adão que o diga. Você lembra que Adão, enquanto andava na presença de Deus, a sua qualidade de vida era ótima. Até que em determinado momento eles pisam na bola, dá aquele BO todo que a gente sabe, e a qualidade de vida deles despenca. Então a gente precisa entender que se Cristo de fato vier a chamar a minha senha daqui a um tempo, eu preciso ter a consciência de que, bom, eu andei com o Senhor, eu estava na presença dEle, eu tentei honrá-lo com a minha vida, eu me esforcei, eu me esmerei para fazer da minha vida o melhor possível para a honra e glória dEle. Semana passada eu postei uma foto minha lá no Facebook, fazendo alusão ao chamado Dia do Pastor, né? Irmão, eu me lembro que quando eu fui para o seminário eu briguei, eu não queria ir naquele dia, naquele momento, eu não queria, eu tinha 20 anos, eu tinha um plano de vida desenhado, eu tinha uma meta de vida desenhada, e eu me lembro que eu fiquei num ano numa crise profunda e tremenda, eu não sabia o que era. Eu sempre fiz parte desde pequeno de uma igreja pequena, né? A nossa igreja era uma congregação e depois se organizou a igreja. Eu fui membro fundador, para você ter uma ideia, né? Eu, da mesma igreja desde de 11 anos até os 20, me lembro que eu fui membro fundador daquela igreja, e como tinha pouca gente, um bairro pobre, uma comunidade humilde, você sabe que igreja pequena, você bate a bola e corre para cabecear, né? E se duvidar ainda vai agarrar ainda no gol depois. Eu fazia de tudo na igreja. O dia que não tinha ninguém para tocar, meu irmão, você imagina que eles tinham que me engolir tocando, né? Então, você me desculpe, mas só tem eu para tocar, então, não tem muito o que fazer, né? E eu me lembro que eu estava numa crise tão grande no ano de 2000, que eu havia me afastado das minhas atividades da igreja, eu pouco ia aos cultos, e era uma crise, uma angústia dentro da alma, uma coisa que me corroía por dentro, e eu não sabia precisar do que se tratava, mas a minha vida estava toda encaminhada, eu tinha um projeto de vida pronto. Eu me lembro que com 10 anos o Senhor havia me chamado para o ministério, mas na minha cabeça aquilo era coisa de criança. Eu tinha feito um desenho para a minha vida, como você fez o seu, né? Como você arquitetou a sua vida e possivelmente seguiu na profissão que você sonhou, que você escolheu. E eu me lembro no final do ano de 2000 em casa, época pós-Natal, acho que era Natal para Ano Novo, a transição, não lembro bem, mas era final do ano, e eu ali na minha crise, falando com Deus e tomando banho, eu me lembro do Espírito Santo falando: e aí, fez o seu plano? Como é que está aí a sua expectativa de vida? Está boa? Já está tudo desenhado, paguei minha faculdade, ano que vem começo Ciências da Computação, já estava paga a mensalidade. Ah, que legal. Tem uma coisa, você vai largar tudo que você planejou para você, vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Sair do banho e falei: estou doido, né? É coisa de maluco, né? Minha cabeça, esse negócio está mexendo com os meus parafusos. Fui dormir, né? No outro dia, cheguei praticamente para a mensagem do culto de domingo de manhã. O meu pastor não sabia nada do que estava acontecendo comigo, ele só sabia que eu estava meio que afastado. E eu sempre trabalhei em administração, né? Na área administrativa de mercado, essas coisas, no escritório, na frente do computador.
na mesa do escritório, na frente do computador. E eu só não me lembro de nada do meu pastor pregou, gente. Só me lembro do que Deus falou naquele momento. Você acha que eu te quero a vida toda atrás de uma mesa de computador? Eu estou te chamando. Meu irmão, me gelei na hora. Eu falei, tá bom, desculpa. Aí sim eu conversei com o meu pastor, quando acabou o culto, e segunda-feira eu estava procurando o seminário. Quando eu comecei o seminário, a crise sumiu. Mas não era o plano que eu tinha feito para mim. Não era aquilo que eu tinha desenhado para a minha vida. Mas Deus, na sua graça, na sua direção, na sua infinita bondade e vontade, tinha um plano. Ele tinha direcionado. Irmão, se hoje o Senhor me chamasse, olha, eu sei que talvez eu seja aí o menos cogitado para falar, porque eu sou um pastor normal, cheio de limitações e falhas, mas se o Senhor me chamasse, eu falaria, olha, Senhor, eu tentei fazer o melhor possível, não me arrependo de ter obedecido, não me arrependo, foi isso que eu postei na foto, não me arrependo de ter dito sim, abrir mão de algumas coisas, sim, mas o prazer de te servir é maior do que o prazer daquilo que possivelmente eu poderia ter tido. Eu não me arrependo de ter andado ao seu lado. Eu não me arrependo do preço que em alguns momentos eu paguei por estar andando com o Senhor. Sim, porque você paga também um preço de andar com Jesus, você sabe disso. Mas quando o Senhor vier a chamar a sua vida adiante de si, você precisa ter em consciência que eu andei com Jesus, e andar com Jesus foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Não teve nada melhor na minha vida do que o dia quando eu entreguei o meu coração a Jesus e comecei a andar com Ele. Tive percalços no caminho? Sim. Tive batalhas? Sim. Mas eu me alegro porque eu posso dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Irmão, entenda, nesses dias de pandemia, você que está assistindo, entenda, que nesses dias de pandemia, quando a gente está sendo lembrado da brevidade da nossa vida, de como a nossa vida é passageira, de que a gente não tem certeza de muita coisa, de que você está aqui, de que você está lá e tal, daqui a pouco você descobre que um ou outro está caindo infectado, e daqui a pouco foi. Nesses dias em que o Senhor tem nos feito lembrar de como a nossa vida é efêmera, nós precisamos ter a certeza, bom, se o Senhor me chamar, eu caminhei com Ele, eu andei na presença dEle, eu estava ao lado dEle, eu dei os melhores dias da minha vida para Ele. Essa é uma certeza que o ladrão da cruz não tinha, infelizmente. E eu posso dizer a você, que quando ele olhou para Jesus ali, de certo ele havia ouvido falar de Jesus em algum momento, porque ele sabia quem Jesus era. E ele repreende o seu amigo, rapaz, não fala isso dele, a gente está aqui porque a gente merece estar, mas esse cara não fez nada para estar aqui. De alguma forma, de algum jeito, a Bíblia não diz, mas a gente pela fala dele imagina que a fama de Jesus havia chegado aos seus ouvidos, que a pregação de Jesus havia chegado aos seus ouvidos, e aquele homem de forma humilde olha para Jesus e fala, Senhor, o que ele fala? Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, aos 45 do segundo tempo. E Jesus fala, fica tranquilo, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Agora há uma coisa no coração daquele homem que eu fico imaginando nas entrelinhas, de que eu podia ter feito isso antes. Se eu tivesse buscado a Jesus antes. Se eu tivesse largado a vida que eu tinha, do jeito que eu tinha, da forma que eu tinha, e buscado ao Senhor antes. Ele desperdiçou a vida toda. Ele fez da sua vida o que julgava que deveria fazer,
desperdiçou, jogou fora. E talvez, se houvesse uma máquina do tempo e aquele homem pudesse entrar nela, ele fala aí, olha, eu quero voltar atrás e quero encontrar Jesus antes de ir para a cruz. Mas como a gente falou, oportunidades surgem até novas, mas oportunidades passam. Que bom que ele agarrou a última oportunidade da vida dele, mas eu tenho certeza que se ele pudesse, ele faria diferente. Irmão, qualidade de vida é andar com o Senhor, é andar na presença dele. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser simples, mas não há melhor coisa do que andar na presença de Jesus. Porque o dia que o Senhor o convocar, você vai poder dizer, bom, estamos aí, né? Eu fiz aquilo que deu para fazer. Só sabe que tentamos, mas eu tenho a consciência tranquila. Eu fico imaginando a situação de Enoque. Lembra de Enoque? O que a Bíblia fala sobre Enoque? Qual a grande história que a Bíblia conta sobre Enoque? O que Enoque fez? A não ser que haja no apócrifo lá alguma coisa que eu não conheço, na Bíblia a gente tem registrado que Enoque andou com Deus. Quantas igrejas ele plantou? Para quantas pessoas ele pregou? Eu não sei. Mas andar com Deus é um fim em si mesmo. Entenda isso, irmão. Fazer parte da membresia de uma igreja não é um fim em si mesmo. Andar com Deus é um fim em si mesmo. Isso daqui é consequência. A gente tem prazer de estar aqui. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você estar aqui hoje. Nós temos prazer de congregar, de estar comungando, de estar em comunhão. Porque nós andamos com Jesus, embora pecadores como somos. Encontramos a Jesus e andamos com Ele. E andar com Jesus é um fim em si mesmo. O que você faz? Eu ando com o Senhor. Já imaginou o privilégio dos discípulos, dos 12 ou dos 11, não sei, dos 12, o privilégio de andar 3 anos e meio ao lado de Jesus, aquele tempo ali, dormindo e acordando, próximo ao Senhor, aprendendo com Ele, ao vivo. Que privilégio! A vida desses homens nunca mais foi a mesma, porque eles estavam andando com o Senhor. Pedrão nunca mais foi o mesmo. Quando pisa na bola lá no fim, você lembra que Pedro se achava a última cocada do pacote? Quando ele pisa na bola no fim, Jesus o encontra voltando a pescar, Jesus o chama, e Pedro ali restaurado, vai servindo ao Senhor, continua servindo ao Senhor, tem prazer em servir ao Senhor. Nenhum daqueles apóstolos teve um fim que nós gostaríamos de ter. As mortes ali não foram simples, mas não abdicaram da fé, porque tinham prazer em andar com o Senhor. Andar com Deus é um fim em si mesmo. Não há melhor coisa do que andar com o Senhor. Lembro dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, não é isso? Abednego, ou outro nome lá que deram para eles, só tanto nome. E eles viram para o rei e falaram, o negócio é o seguinte, o Senhor falou que vai jogar a gente aí dentro. Se o Senhor quiser jogar, o Senhor joga. Agora eu fico sabendo o seguinte, a gente não vai abdicar da nossa fé. Nós não vamos negar o nosso Deus, porque o nosso Deus, se quiser, inclusive pode nos livrar da fornalha. Mas ainda que Ele não nos livre, saiba o Senhor que a gente não nega a Ele. Irmão, isso aqui é ter certeza de andar com o Senhor. Isso que é fé. Fé não é ter certeza que Deus vai fazer aquilo que tu quer. Fé é resultado de uma aliança com Deus, ainda que a coisa dê errado, mas não tem problema, Se o Senhor se manifestar aqui, os irmãos vão ver a glória do Senhor. Mas se Ele não se manifestar aqui, quem vai ver a glória do Senhor sou eu. Mas de qualquer jeito, a glória do Senhor vai ser manifesta.
Se chamassem sua senha hoje, eu espero que você tenha certeza de poder dizer assim: olha, eu andei com o Senhor. Eu tentei honrar ao Senhor com a minha vida. Me esforcei. E por isso, eu vou ao Senhor tranquilo. E falamos da relação vertical, mas a relação horizontal também é importante. Se o Senhor chamasse a sua vida daqui a um pouco, se a sua senha fosse cantada daqui a pouco, eu espero que você tenha certeza também de ter feito o seu melhor, honrado ao Senhor na sua relação horizontal da sua vida. O que você tem feito dos dias que o Senhor tem te dado de vida? De que forma você tem vivido? De que forma você tem gerido os dias que o Senhor tem te dado? A gente classificaria mais ou menos assim, olha, a nossa vida no cotidiano de hoje, né? no dia a dia. Nós nos preocupamos ontem demais com o que a gente faria hoje, querendo poder aproveitar melhor o amanhã. Ontem nos preocupávamos demais com o que a gente faria hoje, preocupados também para que pudéssemos desfrutar o amanhã. Ou seja, a nossa vida tem sido, principalmente na sociedade maluca que a gente vive, esse frenesi, essa loucura, essa máquina que não para de rodar. E o tempo vai passando. Eu estava olhando para minha filha, fez 8 anos. E esses dias eu peguei as fotos dela lá no computador. Gente, eu chorei. Falei, Jesus, minha filha já cresceu. Está crescendo. Será que eu aproveitei com essa garota o que podia aproveitar? Será que eu brinquei o suficiente com ela? Será que aproveitei? Será que ela vai poder dizer, não, meu pai estava junto comigo, a gente brincava. Ontem eu estava jogando Minecraft com ela. Você sabe o que é isso? Eu também até há pouco tempo não sabia. Tem gente que sabe o que é isso. E ela me ensinando a jogar Minecraft. Ainda com a dificuldade da fala que ela tem, ela me ensina. Gente, ela sabe. Minecraft tem uma tela lá de prompt, que você coloca uns códigos lá, tipo aquelas leituras aqueles códigos de computador, e aquele código vai fazer com que uma coisa aconteça no jogo. Eu olhava para meu Deus, onde essa garota aprendeu isso? Né? Dá lá um comando e palavras em inglês. Eu olhava para aquilo, meu Deus do céu. E ela tentando me ensinar. E eu tentando mover, você imagina, não ri não, que vai ser você daqui a pouco. E eu tentando montar uma casa lá, e ela... de errado. E vinha me ensinar. Gente, olha, tem dia que para mim fazer isso é um parto. Você está morto, você está doido para deitar em algum lugar, esticar as pernas. Aí quando não é ela, é o Lucas que vem agarrando pelos pés. Agora ele aprendeu a engatinhar, então viu chegar, pronto. Tem dia que você está louco para sentar, deitar. Quando você era novo, você chegava do trabalho, seu primeiro emprego lá, você saía para jogar bola. Hoje em dia, qual a bola que você joga quando você chega em casa? Você está louco para chegar em casa, tirar a roupa, tomar um banho e esticar os pés. Deitar em algum lugar. Aí você tem certeza que você está ficando velho. Mas para mim, em alguns momentos é um sacrifício, mas para ela é uma felicidade. Não, filha, vamos lá, o papai vai jogar com você hoje. Mas você pensa na felicidade da guria. E eu estava pensando esses dias, cara, será que ela vai poder dizer que papai aproveitou a vida comigo? Eu brincava com papai. O tempo passa, irmãos, e honrar a Deus antes que a sua senha seja chamada, é também aproveitar bem aquilo que Ele tem te dado, porque a sua família é bênção do Senhor, a sua mulher é um presente de Deus para a sua vida, só para te aguentar só a misericórdia do Senhor. O seu marido também é uma dádiva, minha irmã, de vez em quando você pega pesado, hein? Meu Deus, é difícil, é complicado. São presentes que Deus nos deu. E quando Ele nos deu, Ele falou, cuida da melhor forma possível. Desfrute, aproveita. A vida cristã não é uma vida de obrigatoriedades e proibições. Muito pelo contrário. A vida cristã é algo que a gente aprende a desfrutar melhor daquilo que o Senhor tem nos dado.
a viver uma vida de qualidade, pensando já na glória, mas também desfrutando na plenitude aqui. É a plenitude daquilo que o Senhor tem nos dado aqui, da sua família. Você não precisa chegar bêbado em casa para estar alegre. Você tem prazer em estar em casa com a sua família. Você não precisa de estímulos externos. O seu prazer é estar com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, é sair, é passear, é estar na igreja, é ver os amigos, é ver os irmãos, é o prazer que a vida cristã nos proporciona. Temos os percalços, sim, vivemos numa época privilegiada, concordo com você. Então aproveite a época privilegiada que o Senhor tem te dado. Honre ao Senhor nos dias que Ele tem te concedido. Gente, eu me lembro de, no Paraná ainda, ter visto algumas coisas que me chocavam. Deixa eu ver a hora aqui, porque... me lembro de ter visitado um colono, um homem com muito dinheiro, né? Pela área que ele tinha plantado, pela área que ele tinha plantado no Mato Grosso. Um homem com muito dinheiro e com tratores pagando, com tratores a pagar. E é uma análise assim que eu fiz, assim, eu fiquei assim, pensando, para que tanto então? E eu olhava para a casa dele parecia aquela casa de uma pessoa que não tinha recurso algum. A esposa querendo fazer uma coisa ou outra, mas não dá para fazer que não tem dinheiro. Jesus, esse cara não tem dinheiro, imagina eu. Não dá para comprar, que é muito caro. Meu Deus. Eu me lembro que tinha convidado ele, acho que uma janta de casais, alguma coisa assim. Não, pastor, está apertado. Se está apertado para ele, né? Imagina para mim. Sabe o que acontece? O tempo passa, filho. O tempo voa. Se você não fizer o que dá para fazer hoje, com a sua esposa, com os seus filhos, pode ser que amanhã não dê. O irmão estava contando ali no nosso Café dos Homens ontem, o relato de uma situação que ele viu acontecer numa cidade vizinha ali, de um casal que passava na frente da floricultura, eu acho que foi ali por Guaporé, passava na frente da floricultura e a mulher, apaixonada por orquídeas, falava, vamos comprar uma orquídea? O marido, não, isso está muito caro, para que esse monte de flor em casa? E aquela mulher sempre que passava na frente daquela floricultura com o marido, ficava ansiosa em comprar mais as orquídeas e não compravam. Por fim a mulher morreu. E aí a vendedora se revoltou, porque aquele marido, viúvo agora, passou uma vez por mês a ir ali comprar uma orquídea e levar para o túmulo. E aí aquela mulher se revoltou e falou, mas de que adianta agora? Desculpa, não tem nada a ver com isso. Mas de que adianta o Senhor comprar uma orquídea agora para levar para ela? Ela ia curtir a orquídea quando estava viva. E agora que está morta, não adianta mais, acabou. E ele não voltou mais naquela floricultura. Né? Não sei se por consciência ou se ele achou outra. Né? Percebe a insanidade da coisa? De que adianta? Seus filhos um dia vão crescer e louvado seja Deus, vão tomar o seu rumo, cada um deles. Vai ficar você e o seu esposo e a sua esposa já com as rugas, com as marcas da idade. E eu espero que você possa olhar para ela, para ele e dizer, bom, eu honrei ao Senhor nesse tempo. Eu desfrutei, temos desfrutado do melhor da nossa vida juntos. Fizemos o nosso melhor na criação dos nossos filhos. Fizemos o nosso melhor servindo ao Senhor. Demos os melhores anos da nossa vida. Agora a gente está aqui os dois velhinhos. Quem imaginava, né, meu amor? Que a gente já está velhinho junto um dia. Mas estamos aqui juntos. Vivendo esse tempo. Que não é um tempo do fim. Mas é o tempo nosso outra vez. Em que nós vamos honrar ao Senhor. Vivendo esses dias da melhor forma possível. Na presença dEle, servindo a Ele. Irmão, tem gente que não sai com a mulher para comer um X. Pelo amor de Deus, meu irmão.
O tempo passa, tem gente que não tem a capacidade de conseguir tirar 10, 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia. Não estou dizendo nem meia hora, não. Estou dizendo 10 minutos. Sabe por quê? Vai chegar o tempo que você vai precisar de óculos. Talvez você não consiga nem ler mais. E aí você, que vontade de ler a Bíblia. Agora já era. Agora já foi. Eu me lembro de uma foto que eu estava vendo esses dias, de uma senhora de 90 e blau, né? E ela com a lupa ali, com uma Bíblia enorme, irmão, aquela Bíblia assim, pensa numa Bíblia, né, de respeito, né, uma coisa que pegava assim, e ela de óculos e com a lupa lendo, e a filha dela tirou uma foto dizendo do orgulho que ela tinha, de ver a mãe que não conseguia enxergar direito, se esforçando, perdendo horas ali, né, investindo horas ali para ler a Bíblia. E você, com 2 olhos bons, só lembra de ler a Bíblia quando o calo aperta, né? Só lê a Bíblia quando está na igreja. Só lê a Bíblia quando vai na caixinha de promessa e tira um versículo, né? E Judas foi lá e se enforcou, né? Aí pega outro, vai tu e faz o mesmo. Cuidado, irmão. Aproveite bem o tempo de vida que Deus tem lhe dado. Fala sério, a gente briga, a gente perde tempo com tanta coisa boba. Semana que vem agora eu vou falar para os casais lá da igreja, e é uma verdade, irmão. O tempo passa e a gente às vezes se vê perdendo tempo com tanta bobagem. Deus está olhando para você e está falando, o tempo está passando, hein, filho? Aproveita bem a mulher que eu te dei, porque o tempo está indo. Aproveita bem a vida que eu te dei, esse dinheiro que está aí contigo, você não vai trazer para cá não. Então, se você quiser, você não precisa torrar tudo, mas também aproveita, né? Que aqui não tem banco, que não tem shopping, que não tem X para você comer, que não tem nada disso. Tem tanta gente que queria ter a vida que tu tem, tu está aí segurando. Desfruta, aproveite. E aí Salomão vai falar uma coisa que é fantástica. Antes, no último verso, verso 7, né? Antes que o pó volte à terra, como era, o Espírito volte a Deus, que o deu um dia, você vai voltar para o pó. Preciso te lembrar disso. Um dia você vai morrer, e eu também. Mas eu espero que você, nesse dia em que o Senhor chamar a sua senha, tenha consciência, Senhor, eu me esforcei para viver o máximo que eu podia na sua presença, andando contigo. Nem sempre eu consegui, mas eu descobri ao longo do tempo que andar com o Senhor era a melhor coisa que eu podia fazer. Andar com o Senhor era a melhor coisa, e eu descobri aqueles períodos em que eu andava na tua presença e que eu estava contigo, obediente à tua palavra, era o período mais fantástico da minha vida, mesmo em meus desafios que a vida me trazia. E eu tentei cuidar ao máximo, desfrutar ao máximo daquilo que o Senhor me deu. Eclesiastes 9:9, Salomão diz assim, olha, desfrute da vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido, que Deus te dá debaixo do sol, pois essa é a sua recompensa pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Salomão teve tudo o que queria, gente. Tudo que ele imaginou ter, que o dinheiro podia comprar, ele teve. Tudo que ele pensava, ele conseguiu, na minha percepção, ele conseguiu almejar. Ele tinha conhecimento, ele tinha as mulheres que ele queria, além da mulher da sua juventude, da mulher que de fato ele amava. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas chega no fim e fala, olha gente, sabe de uma coisa? Há 2 coisas importantes nessa vida: temer ao Senhor e viver a vida com a mulher que você ama. O resto, todo é ilusão, é correr atrás de eventos. Eu sei que não parece uma mensagem muito inspirativa em um dia de abertura de missões, mas é uma realidade que a gente tem vivido. Os dias estão passando
E eu espero que você tenha o privilégio que alguns de nós têm, de investir a sua vida no reino de Deus, porque isso também é qualidade de vida. E poder falar, olha, aquela igreja lá em Serafina era uma congregação no campo missionário. E naquela época estava bem difícil a coisa, mas naquela época a gente pôde estar lá, a gente pôde chegar junto. Eu participei da plantação da igreja ali em Serafina, naqueles meus dias áureos, em que eu podia sair, andar, ir para lá e para cá, eu estava lá, quando aquela igreja começou a ser plantada, quando aquela igreja foi organizada. Que privilégio, eu estava lá, quando essa aqui é uma grande igreja, naquela época era uma pequena igreja sendo plantada. Isso é qualidade de vida. Eu servia ao Senhor nesse tempo. E uma das coisas que eu fico muito feliz é quando eu olho a foto, quando eu olhei esses dias lá de Santa Helena, né? Esses dias eu entrei na página de Santa Helena para pegar uma foto minha que estava lá, e eu vi a foto da fachada da igreja. Não teve como não me emocionar, Lete. Que eu olhei a foto e falei, essa igreja era alugada, né? Eu morava atrás. A igreja tinha um terreno de 1.200 metros quadrados, não tinha gente. Eram 8 pessoas como membros, em 2011. Cara, o que Deus... Aí eu olhava aquela fachada bonita, organizaram, botaram grama na frente, melhoraram a porta, melhoraram as coisas por dentro. Eu pensava, cara, olha o que Deus fez. E eu posso dizer que faço parte dessa história. Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio que Deus nos concedeu. Poderia ter sido a anjos, mas Ele concedeu a cada um de nós. Eu espero que você tenha esse mesmo privilégio, de um dia poder dizer, Senhor, eu tentei aproveitar minha vida na Tua presença, e pude me dedicar ao Teu reino, participando, inclusive, da plantação de igrejas, ao redor do Rio Grande do Sul. Que essa seja, de fato, uma verdade em nossos corações. Nós vamos ficar de fé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós somos tão imperfeitos. Quando olhamos para a nossa vida e vemos o privilégio que é viver, nós temos a consciência de que nós não merecemos nada do que temos. Tudo que nós recebemos é de fato presente vindo do Senhor. Servir ao Senhor é um privilégio que a gente não consegue descrever. E eu quero, no dia em que o Senhor me chamar à glória, poder ter a consciência de que eu me esmerei para viver na Tua presença, para andar com o Senhor. E eu creio que é essa mesma oração que os meus irmãos fazem aqui nesta noite. A certeza de que nós vivemos os melhores dias da nossa vida em serviço ao Senhor e ao Seu reino, andando na Tua presença, obedecendo a Tua palavra, buscando a Tua face. A certeza de que nós vivemos os melhores dias com as bênçãos, com os presentes que o Senhor colocou ao nosso lado, com a nossa família, com os nossos filhos, com os amigos que o Senhor nos deu, com a estrutura de vida que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, reconhecemos que tudo isso é graça do Senhor, é presente vindo do alto. Ajuda-nos, Pai, a desfrutar da vida que o Senhor nos deu da melhor forma possível, porque sabemos que um dia estaremos na glória com o Senhor, e esse é um almejo do nosso coração, mas queremos também ter a certeza de que aproveitamos ao máximo o que o Senhor nos proporcionou aqui, seja no serviço ao Senhor, seja no desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado de presente aqui nessa terra. Pai, em dias em que a vida tem nos lembrado da sua brevidade, da sua rapidez, da sua dinâmica, em dias de pandemia, que a gente possa continuar olhando para o Senhor, fitando os nossos olhos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que a nossa vida seja uma vida que honre ao Senhor,
Que a gente possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, mas eu guardei a minha fé no Senhor. Eu fiz o melhor na presença do meu Deus. Eu dei o melhor na presença do meu Deus. Que essa seja a nossa oração no dia tão esperado por nós, em que estivermos na glória com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nos ensine a vivermos os dias de uma forma plena e tremenda na Tua presença. Usa as nossas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Pode sentar, pastor Jardel. Cantar uma última canção, meus irmãos. Durante essa próxima música, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode ficar à vontade para fazê-lo nesta hora. Amém? Bom, vamos nos colocar de pé, mais uma vez cantar. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nós possamos nos derramar no Senhor, amém? Uma ótima semana, vão na paz, Deus abençoe a vida de cada um. Estamos despedidos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.